Momento Matinal. Vamos à palavra de Deus, a palavra que tem poder, a palavra que nos levanta, a palavra que nos consola, a palavra que nos exorta, a palavra que é como a espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e penetra até as juntas e medulas. Que palavra? É a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em um dos profetas menores, no profeta Abacuque, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. E vamos ler a partir do verso 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. É uma palavra dada pelo profeta Abacuque, como mencionamos. Abacuque foi um dos profetas menores, foi um homem chamado por Deus. Este personagem bíblico, nós bem sabemos que ele se chamava Abacuque, que é o nome do seu livro. Ele é o 8º dos profetas denominados menores, que tem os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, entre outros profetas. Mas Naum é um dos profetas menores, como Naum, como Oséias, Oséias é profeta maior, é Abacuque, é Naum, é Joel e assim por diante, que não é o nosso tema hoje. Mas este livro, ele traz não informação pessoal do seu autor, mas ele é um livro do Antigo Testamento e traz-nos assuntos que servem para os nossos dias, os dias odiernos. Aliás, toda a Bíblia é milenar, e ela, desde Gênesis até o Apocalipse, ela é atualíssima. Ainda que os homens queiram negar a sua veracidade, não adianta, porque o que está escrito, e o que está escrito se cumprirá. E este livro de Abacuque, o seu tema principal é uma oração. E esta oração, o profeta não se dirige diretamente ao povo de Deus, nem a um povo estrangeiro, mas é uma oração de um estreito, eu chamo assim. É uma oração entre Abacuque e Deus. Deus e Abacuque. E ele começa a falar com esse Deus que é grande, que é poderoso. E o versículo, realmente o versículo chave, é no capítulo 2 e o verso 4, que podemos ver o que o homem de Deus diz, aonde lemos: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Ele faz uma comparação e ele mostra
ele ressalta aqui o tema do seu livro, que é o conflito e triunfo final da fé. E estamos vivendo em dias difíceis, em dias em que o justo tem que viver pela fé. E o que é a fé? Hebreus 6, ou seja, 12, 11 e 6. A Bíblia diz que no versículo 1 já do capítulo 11 da carta aos Hebreus, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Parece contraditório, parece loucura, mas quem anda por fé aceita este versículo, que a fé é a base, a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Se você está esperando alguma coisa de Deus, se você tem uma promessa de Deus, a promessa de Deus, ela se cumpre. E o problema nosso é esperar, e esperar em esperança e com confiança. Ainda no verso 6 do capítulo 11 aos Hebreus, a Bíblia nos diz o seguinte, querido, querida: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que é recompensador daqueles que nele esperam. Se você está esperando no Senhor, se você tem uma promessa de Deus, não se desespere, fique quieto, fique quieta, porque quem prometeu é fiel. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 35, a Bíblia diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, a vossa esperança, porque tem firme, grande e avultado galardão. E ainda no verso 38 do capítulo 10 aos Hebreus, a Bíblia diz: mas o justo viverá da fé. No versículo 37 diz: um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. O 38 diz: mas o justo. E eu acho lindo algumas versões que dizem: mas o meu justo, diz o Senhor. O justo de Deus é aquele que é justo não pela sua própria justiça, não porque se acha que é merecedor de bênçãos de Deus, não, mas é aquele que bate no peito e diz: Senhor, não mereço a tua graça, eu não mereço a tua misericórdia, eu não mereço viver junto a ti, mas pela graça eu sou salvo. Tu me justificaste pela fé, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E já o profeta Abacuque trazia este tema, o tema da fé. Foi uma oração. O contexto, não vamos nos deter, porque a hora não dá, aonde Abacuque estava, de que ele estava falando, mas ele fala na grandeza. É uma mensagem, a mensagem de Abacuque é uma mensagem para a igreja. Ele relata a caminhada de um homem justo que fica horrorizado com o que vê, com a opressão aventada pelo ímpio naquele século, quando ele falou, e hoje não é diferente. Leia o livro de Abacuque, é um livro profético, mas que muito do que ele traz no seu bojo
está acontecendo no dia de hoje, e o homem de Deus se regozija também no que Deus é capaz de fazer. Você vê no capítulo 1 de Abacuque que ele começa uma oração, e a oração de Abacuque no capítulo 1 é uma oração desesperadora. É uma oração que ele diz: Senhor, é peso, a iniquidade de Judá é grande. E ele diz o peso que viu o profeta Abacuque. E ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele começa clamando e fazendo indagações ao Senhor. Por isso que eu digo que a oração de Abacuque foi um estreito. Abacuque, Deus, Deus e Abacuque. Talvez você esteja neste contexto. Veja a oração de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarás? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e me ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Será que estamos vivendo em tempos diferentes? O profeta foi usado por Deus, e esta palavra que vos trago hoje acontece em nossos dias. E aí ele começa a relatar: a hora não dá, o capítulo 1, esta oração. Ele começa a dizer ao Senhor: o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Quantas vezes ante os nossos olhos nós vemos injustiças, violência. O que é verdadeiro sai como falso, e o que é falso é tido como verdadeiro. O ímpio, o injusto é tido como justo, e o justo como ímpio. Mas Deus pesa, Deus vê. Ele diz: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Eu acho bonito os profetas, quando eles oram, é algo que nós vemos, que eles não oram aleatoriamente, eles indagam e Deus responde. Aleluia! Você que neste dia está sem ânimo, está pensando que não há uma saída, o Deus dos céus está com você. Mas você pode dizer: minha depressão é grande, o meu desânimo é grande, o contexto social que estamos vivendo nos leva a ficarmos destemidos, sem ânimo, sem iniciativa. Mas eu tenho a palavra de Deus para dizer para você, através do profeta Isaías 41:10. O Senhor, usando o profeta, diz: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aí você leia, termine de ler o capítulo 1, e você vai ver como o homem de Deus traz à baila o que vemos: a violência, a falta de fé, a falta de veracidade, a mentira sendo imperada. E no capítulo 2 é tão interessante
o versículo 12 do capítulo 1. Se a gente começar a falar, a gente se detém apenas neste capítulo 1, mas a palavra que eu quero vos trazer está no capítulo 2, e é muito interessante, porque a Bíblia, por si só, ela se interpreta. O homem de Deus, ele diz: Deus veio com resplendor, expressando a sua glória na vida daqueles que foram tocados por Ele, e ao mesmo tempo permanecem sustentados pelo seu poder. Ei, você não vai perecer, você não vai perder, você vai vencer, porque na visão do homem de Deus, diz que os fiéis, Deus vem como resplendor, expressando a sua glória na vida daqueles que foram tocados por Ele, e ao mesmo tempo permanecem sustentados pelo seu poder. Em seguida, na visão do homem de Deus, Deus parou. Você crê que Deus para? Deus para atender, Deus para ouvir, Deus para resolver, Deus para assinar, Deus para decidir, Deus para. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus parou e mediu a terra. E essa expressão, não é? Demonstra o senhorio do Senhor, diz o homem de Deus. E ele diz: quem pode subsistir diante de sua presença real? Tudo treme diante de sua magnífica presença. Não há quem fique insensível diante da presença de Deus. Por mais dores que você esteja passando, por mais decepção que você já passou, por mais violência que você viva e veja, mas diante da magnífica presença de Deus, não há quem fique insensível diante da sua presença. E o mesmo Deus que viera para salvamento no passado, aleluia, guarda esta palavra com você. O mesmo Deus que viera para salvamento no passado, continuará agindo. Deus continuará agindo e manifestando sua glória, seu poder, sua salvação a todos os que nele confiarem. Estamos vivendo um tempo do teste da fé. O justo viverá da fé. E este livro do profeta Abacuque nos mostra grandemente como devemos viver nos dias violentos, nos dias de mentiras, nos dias de devassidão. É por fé, e é nestes dias que Deus livrará, manifestará sua glória, manifestará seu poder e a sua salvação a todos aqueles que nele confiam. E aí, Deus é grande e é poderoso. O homem de Deus, no capítulo 1 e o verso 12 diz: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Que coisa bonita. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. E aí vai, no capítulo 2, ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a minha fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo. Deus quer falar contigo.
Como é que está a tua torre de vigia? Como é que está a tua fortaleza? Está nele. E ele diz: eu quero ver aquele que fala comigo e o que eu responderei quando for erguido ou arguido, quando for questionado, porque é a conversa de Abacuque com Deus e Deus com Abacuque, o Senhor com Abacuque e Abacuque com o Senhor. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível. Deus não faz nada às escondidas. Deus avisa aos seus servos e aos seus profetas. E o que estamos vivendo está na palavra. Muitos crentes são levados porque não se firmam na palavra, não descem a oração ao altar de Deus, não sobe com as asas da humilhação e fica na sua torre de vigia, cuidando o território que Deus lhe deu, para que o inimigo não venha e não roube o que é mais precioso. E o homem de Deus disse: eu quero ver o que ele vai falar comigo. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível, que eu não tenho nada a esconder. Põe sobre tábuas, eram os outdoors. Já Deus foi quem inaugurou. E disse: para que a possa ler até o que correndo passa, porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará. Escuta, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aí ele termina o final do verso 4, que eu concluo aqui. Mas o justo, meu Deus, me ajude, pela fé viverá. Que Deus te guarde. É uma visão que nós podemos ver que se eleva com excelência. Deus não quer que vejamos coisas mínimas, mesquinhas. Deus quer que vejamos pela fé coisas grandes. Lembra-se de Abraão lá no Gênesis capítulo 15. Abraão estava lá, apareceu o Senhor a Abraão. Abraão começou no estreito com Deus e Deus com ele. Deus disse a Abraão: olha, tenha cuidado na vida, não seja mentiroso, ande na minha presença, seja perfeito. E Abraão disse: o que é que o Senhor vai me dar? Eu ando só, sem filhos. Aquela promessa que o Senhor fez lá em Gênesis 12, eu acho que não vai se cumprir. Deus disse: eu quero ampliar a tua visão. Sai fora da tenda, olha os céus e as estrelas. Deus não quer você com uma visão mesquinha, não. Deus quer que tenhamos desejos salutares. Deus quer que tenhamos fé nele. E disse: vem, Abraão, olha as estrelas. Se tu podes contar, quem pode contar as estrelas? Então Ele cumprirá o que está determinado ao teu respeito. Ele cumpriu. Esta visão envolve desafios. Quando Deus diz a Abraão: olha as estrelas, Abraão podia dizer: eu não vou olhar não, porque o Senhor já sabe e é muita coisa. Mas Abraão olhou para cima. A fé fez Abraão crer, diz lá aos Romanos 4:18, e Abraão creu contra a esperança, porque quem falou, quem prometeu, aleluia, é fiel. Segura firme o que Deus te prometeu. A visão é para este tempo, mas tem desafios. Para alcançarmos a promessa, temos que ter coragem.
Tenho certeza que Abraão teve coragem. Quando Deus nos fala de uma promessa, temos que ter uma visão de contemplar o futuro. E quando Deus nos fala, viva pela fé, Ele está dizendo, tenha uma visão perseverante. Que Deus abençoe. Leia o livro do profeta Abacuque. Deus vai falar contigo. Se Deus nos der oportunidade, seguiremos neste livro que traz-nos lições indeléveis, lições belíssimas. E eu creio que nesta manhã, aleluia, o Deus dos céus, o Deus que disse a Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ele está dando uma injeção de fé na tua alma. Tu te levantarás de onde estás, tu cantarás a Ele e terás coragem, e terás e contemplarás um futuro de paz, e terás esperança para perseverar até o dia da promessa. O justo viverá da fé, e o ímpio, por não crer, perecerá. Deus abençoe, no nome de Jesus.